Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na história, o resumão do Marcão para a rapaziada do terceirão. Rimou, hein? Para a rapaziada do terceirão. Vamos continuar então nossa saga na Idade Moderna. Vimos as grandes navegações, comércio fluindo, e isso vai surgir um movimento chamado Renascimento ou Renascença. Módulo 2, página 288, página 292. Terceiros anos, apostila 1, módulo 2. Olha só, Renascimento ou Renascença. Foi um movimento intelectual e artístico ocorridos no século XV e XVI. Movimento intelectual e artístico ocorridos no século XV e XVI. Esse movimento, ele tinha um pilar. O pilar era o humanismo e o racionalismo. O homem moderno, renascentista, são aqueles que estão saindo das universidades, das escolas. Eu falei para vocês que todo o saber estava retido nas mãos da igreja durante o período medieval. Em postagens anteriores eu comentei com vocês que no final a burguesia, os comerciantes lá na Baixa Idade Média, quando ressurge o comércio pelo Mediterrâneo de especiarias e artigos de luxo, em vários portos, como Constantinopla, Trípoli, Alexandria, Tunis e outros, na verdade, esses burgueses eles vão sentir a necessidade do saber. E com isso, eles irão procurar a igreja, os bispos das regiões, e irão pedir para que eles fornecessem esses professores, porque os únicos que poderiam ensinar eram os membros da igreja. Porque na Idade Média não existiam escolas. Os nobres, os reis, os servos, ninguém sabia nada, nem ler nem escrever. Por isso que eles tinham aqueles brasões lá, bonitos, que era para identificar. Um nobre daquela época, um rei, por exemplo, ele tinha um padre ou ex-padre como secretário na Idade Média. E o cara escrevia e o amiguinho lá, o nobre, só carimbava. Um anel de alto relevo, né? Porque ele não sabia ler nem escrever. E esse movimento burguês, para ter acesso ao saber, ele surge com o desenvolvimento do comércio. Como é que você vai fazer comércio sendo uma pessoa que ignora tudo? Como é que eu vou saber o que eu tenho de estoque, o que eu não tenho de estoque, qual foi meu lucro, contratos, quem deve, quem não deve? Como é que eu vou organizar tudo isso? Se eu vivo na ignorância do ignorar. Então o que acontece? O burguês vai procurar a igreja na Idade Moderna, finalzinho da Idade Média e início da Moderna, né? A Baixa Idade Média e início da Moderna. Ele vai procurar a igreja e vai, na verdade, financiar, irão construir as escolas, irão construir as universidades, financiar a igreja, vai pagar a igreja para que ela forneça então os professores, como eu já havia dito anteriormente. Bom, consequências. Surgem as universidades, as escolas e as universidades. Universidades como Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. E quem é que está saindo dessas universidades? Os burgueses. Então nós vamos formar agora uma elite intelectual burguesa também. Temos uma elite intelectual do clero, da igreja, e temos uma elite intelectual burguesa. O que vai mudar nesse sentido? É o principal fato que nós vamos estudar hoje. É o renascimento ou renascença, humanismo ou racionalismo. É o movimento burguês. É o movimento burguês. É a burguesia, juntamente com a parceria da igreja, que vai criar essa elite intelectual que vai propiciar esse movimento. Humanismo, antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. O mundo centrado no homem é o humanismo. Porque na Idade Média, porque na verdade nós estamos falando de uma transição do pensamento medieval para o pensamento da Idade Moderna. Na Idade Média houve uma estagnação cultural porque todo o saber ficou nas mãos da igreja. A chamada Idade das Trevas. Na Idade Média o que valia era o teocentrismo. Teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Tudo era centrado em Deus e quem representava Deus na terra era a Igreja Católica. O saber estava retido nas mãos da igreja na Idade Média. Por isso a Idade das Trevas.
Eu coloquei aqui como estagnação cultural porque os renascentistas eles eram mais radicais. Diziam que na Idade Média morreu o saber. A Idade das Trevas. Mas na verdade não morreu. Ficou retido a um pequeno grupo. Mas ficou retido e estava latente, estava vivo em um pequeno grupo. E com eles vai renascer. Então, na verdade, se formos analisar, até essa expressão renascimento seria questionável. Né? Mas aqui não é isso que nos interessa agora. Então, olha só. Movimento intelectual artístico, século XV, XVI, na Europa, um movimento burguês, humanista, antropocentrismo. Transição da cultura medieval para a moderna. Idade média, na visão do renascentista. Idade das trevas. O saber retido das mãos da igreja, o teocentrismo. O homem da Idade Moderna vai viver o renascer cultural, com esse acesso que eles tiveram às universidades. Um novo modelo de homem, ambicioso, individualista, rebelde, antropocêntrico, racionalista, racionalismo científico, tem que ter uma explicação racional. Vou dar um exemplo para vocês. Eclipse solar. O homem medieval. Estou lá ao meio-dia andando na rua, eu não sou da Idade Média, hein? Mas figurativamente falando. Estou lá andando nas ruas, daqui a pouco escurece tudo ao meio-dia, fica um breu total, escureceu. O que é que eu vou pensar? Eu não tenho acesso ao saber e o que vale é o teocentrismo, tudo está centrado em Deus. Então eu vou ficar de joelhos, desesperado, rezando, achando que o mundo vai acabar ou vamos ficar eternamente na escuridão. O que pensa o burguês? Eu, um burguês, andando na rua, daqui a pouco eclipse solar, eu saí da universidade, eu estudei astronomia e eu vou dizer que simplesmente a Lua vai se colocar em frente ao Sol e daqui a pouco vai passar e, além de tudo, vou ficar curtindo o eclipse. Perceberam a diferença? Do não saber e do saber. É um mundo completamente diferente. O saber, a janela se abre. Windows, né? A janela se abre. Na verdade, a Idade Moderna, o renascer cultural, esse homem ele é ambicioso, individualista e rebelde, porque na verdade ele é um comerciante, ele é empresário, ele é um profissional liberal, médico, professor, advogados. Os caras pensam diferentes, né? Diferente. Volta ao estudo da cultura clássica. O que é cultura clássica? Greco-romana. Porque o saber vem lá da antiguidade e depois ele aflora com os gregos e romanos. Na Idade Média foi tudo restrito nas mãos da igreja. E quando volta o Renascimento, a Renascença, na Idade Moderna, é como se eles estivessem querendo reviver aquele conhecimento. Então eles vão estudar os gregos, os romanos, os povos da antiguidade. Só que vai ser uma releitura, não é na verdade uma cópia. Cópia por cópia você fica com o original, né? Mas na verdade não é uma cópia, é uma releitura muito aperfeiçoada. Olha só, volta à cultura, ao estudo da cultura clássica greco-romana. Outro fator fundamental para aquela época foi esse carinha aqui, ó, o Johann Gutenberg. O alemão, na verdade não existia Alemanha, mas a região da Alemanha. Johann Gutenberg inventou a imprensa, primeira impressora da época. Porque a coisa funcionava assim, ó. Eu quero um livro, então eu tenho que ter acesso a esse livro. Como é que eu faço? Sem a invenção do Gutenberg. Eu vou procurar um padre, um monge copista, o nome já diz, ele copia. Eu vou lá e encomendo um livro. Olha, eu quero ler a Bíblia. Eu quero a Bíblia, uma cópia da Bíblia. Imagina só, estou falando da Bíblia porque todo mundo sabe que é o tamanho da Bíblia. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai vai fazer um livro com aquelas capas de couro enorme, depende do poder aquisitivo do cara, pode ter até pedras preciosas, até folhada a ouro, e eles vão desenhar página por página, inclusive coloridas. Isso vai levar 2 anos, 3 anos, e vai custar uma fortuna. Então poucos tinham acesso à oportunidade de ter acesso a muitos livros. E era complicado, porque o Renascimento é um movimento intelectual. O que o Gutenberg faz? O Johann Gutenberg, ele criou os tipos móveis de metal, a tipografia, a escrita dos tipos. O que ele fez? Criou uma página de metal toda furadinha e várias letrinhas de chumbo, que ele vai chamar de tipos.
ele encaixa aquelas letrinhas nessa página. Então, por exemplo, eu quero ler a República de Platão. A primeira página, ele monta a primeira página inteira, tem que ser de trás para frente para poder imprimir. Né? E ele criou uma máquina, uma impressora, uma prensa, embaixo coloca a folha, bota essa página que ele montou da República de Platão, passa a tinta e desce e imprime. Bota outra folha, desce e imprime. E vai imprimindo. Faz isso 1000 vezes, daqui a pouco eu tenho 1000 primeiras folhas, 1000 segundas folhas, 1000 terceiras folhas, e daqui a pouco eu tenho 1000 livros. É claro que o monge copista ficou desempregado. Não temos que comparar a beleza artística de um livro de um monge copista de um livro impresso. Mas a informação está ali. O que acontece então? Vão difundir o saber. E o primeiro livro impresso será a Bíblia. Exatamente a Bíblia. E traduzida para o alemão. Não em latim. Traduzida para o alemão. Aí já estava vendo o período da Reforma, Martinho Lutero, que na verdade, nós vamos estudar isso posteriormente. Nesse momento, então, o saber é difundido e principalmente o saber relacionado ao humanismo, ao racionalismo. Bom, falamos então em Renascimento, movimento intelectual e artístico. Então eu vou agora relacionar alguns intelectuais e artistas do Renascimento. Mas antes disso, quero deixar bem claro para vocês. É fundamental para o indivíduo desenvolver a sua arte ter um patrocínio. Você tem que sobreviver de alguma forma. Aí olha só, Itália é o berço do Renascimento. Por quê? Rolava muita grana, muito dinheiro das especiarias, artigos de luxo, principalmente os italianos de Gênova, Veneza, Pisa, Milão, os comerciantes. E eles criaram o hábito, então, do comércio, o chamado mecenato, patrocínio. Eles irão patrocinar alguns artistas e depois esse costume vai se espalhar pela Europa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele era escultor, pintor, matemático, astrônomo, engenheiro, anatomista, o que você possa pensar. Um cara que estava 300 anos na frente de todo mundo. O Leonardo, ele fez estudos de anatomia, ele projetou o que seria o paraquedas, projetou armas, projetou tanques de guerra, submarinos. O projeto, a ideia, né, surge de Leonardo. Leonardo, ele é um das tartarugas ninjas. Lembram? Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Aí o cara diz assim, pô, por quê? O que tem a ver isso, uma coisa com a outra? É que o produtor do filme era apaixonado pelo Renascimento. E esses 4 carinhas aí são os italianos bem conhecidos da época. O Leonardo, ele fez, na verdade, vários trabalhos na área artística. Além de tudo, além de ser o cara que atuava em todas as áreas do conhecimento, ele era ainda artista. E ele pintou um quadro chamado Mona Lisa. Mona Lisa. Lisa era o nome da jovem que foi objeto da pintura. Mona, senhora, senhora Lisa. Também chamada de Gioconda, porque o marido dela era um burguês rico que pagou o Leonardo, era chamado de Giocondo. Então, a obra Mona Lisa, mas não fica só na Mona Lisa. Santa Ceia, a Virgem dos Rochedos, aí tem várias obras. Né? Estou falando na área da área artística, não estou falando nem na área da engenharia ou na área da anatomia. Em anatomia ele ia no cemitério, pegava os corpos, levava para a casa dele e estudava como é que ele achava que funcionava, depois costurava os corpos e botava de volta no caixão e levava para o cemitério. E o estudo de anatomia que ele fez foi leiloado há uns anos atrás e quem comprou foi o Bill Gates por 20 milhões de dólares. Ele fazia o desenho e escrevia embaixo como é que ele achava que funcionava. 90% correto. E outra coisa, escrevia de trás para frente para ninguém entender. Porque naquela época ele estava na frente dos outros, tinha muito medo do Tribunal da Inquisição. Botava na frente do espelho, aí conseguia ler legal. Olha só, o Leonardo, Michelangelo, pintor, escultor, ele pintou o teto da Capela Sistina, décadas pintando aquele teto. O Papa chegou a ameaçar prendê-lo, porque ele já estava há muito tempo naquelas pinturas lá. Ele tentou fugir, não queria terminar, é uma epopeia. E outra coisa importante, escultor, né? Pegava lá o mármore e fazia as esculturas, Davi, Moisés, você consegue ver até os poros, as veias das mãos, é uma coisa impressionante, né? E obras grandes.
né? Davi com mais de 5 metros. Então você imagina assim, o trabalho de um cara desse, né? Monumental. Copérnico era um cientista, era polonês, Leonardo e Michelangelo italiano, polonês, teoria heliocêntrica. Ele estudava astronomia e disse o seguinte, através do uso do telescópio desenvolvido pelo Galileu Galilei, o Galileu Galilei era outro, né, cientista da época que desenvolve o telescópio, tem várias teorias e estudos na astronomia também, apoiava a teoria de Copérnico, quase foi queimado na fogueira por causa disso, e a teoria de Copérnico era heliocêntrica. Hélio, Sol. O Sol é o centro do sistema planetário e todos os planetas giram em torno do Sol. A igreja, que tinha uma influência ainda muito grande naquela época, dizia que não. Deus criou a Terra e criou o homem. Então a Terra é o centro do sistema planetário. Todos os planetas giram em torno da Terra, inclusive o Sol. É o geocentrismo. Na verdade, o que estava certo é o heliocentrismo. O geocentrismo está errado. Copérnico estava correto. O Galileu apoiou a teoria de Copérnico, foi levado para o Tribunal da Inquisição e teve que voltar atrás, senão seria queimado na fogueira. Isso porque ele tinha uma amizade com o Papa. Ainda acabou salvando a pele do Galileu. Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. Maquiavel, o Copérnico é polonês, italiano Galileu e Maquiavel italiano também. Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. E nessa obra, O Príncipe, ele foi embaixador, foi diplomata, então ele conheceu muitos governantes e ele criou um príncipe, uma obra literária, né? Um príncipe, e que esse príncipe tem todos os, digamos assim, todos os defeitos e virtudes de um governante ou dos governantes que ele viu. E nessa obra, O Príncipe, Maquiavel, tem uma frase que já dá para fundamentar toda a sua obra. Ele dizia que o que norteava os governantes era que os fins justificam os meios. Quer dizer, não importa o que você faça para alcançar seu objetivo, inclusive matar. Tudo era, na verdade, aceitável para alcançar o seu objetivo. E aí virou sinônimo de coisa do mal, né? Aquele cara é maquiavélico. É, na verdade, por causa de Maquiavel. Caríssimos, Marcão na história, fico por aqui. Vamos vencer com bastante calma, um dia após o outro, nada é por acaso, o aprendizado depende de nós. Peço para vocês criarem uma rotina de estudo, sei que já falei isso em outras oportunidades, mas é sempre bom lembrar. Crie uma rotina de estudo, faça atividade física, se alimente bem, tente ter uma vida, digamos assim, razoavelmente produtiva. Estudem. Nós teremos os vestibulares no final do ano, pode apostar. Nós voltaremos aí na metade do ano, pode apostar, tenho certeza disso, muito antes do que nós pensamos. Forte abraço do professor Marcão, com muita fé em Deus e com muita saudade de vocês. Fui!